Eu me debruço sobre esse tema tem tempo, tá? Antes de haver lei da SAF, eu comecei a estudar um pouquinho essa coisa de clube empresa em 14 e comecei a me atualizar um pouco mais em 18, quando eu volto ao Fluminense. Eu senti um movimento, não sei se vocês vão lembrar, quando teve um movimento de criptomoeda no clube de futebol, em 18, os clubes lançaram suas criptos. Pelo Fluminense, liderei a negociação com uma empresa, acabou não fechando por detalhe, mas é uma empresa que fez cripto, fez criptomoedas para vários clubes. E eu descobri que o cara da empresa era um cara que participava de fusões e aquisições de clubes de menor porte lá fora. E ele até participou de uma compra minoritária da Inter de Milão. Um dos sócios minoritários da Inter de Milão é esse cara que fez. Então, eu troquei muita ideia com esse cara ao longo dos anos sobre como é que funciona o processo de os diferentes tipos de compra de clubes, diferentes objetivos. Só pra você ter ideia, como é que esse cara começa a comprar, a participar de compra de clube de futebol? Ele vendia ativos de petróleo e mineração para chineses e sheiks árabes na África, por um grupo gigante de investimento dos maiores do mundo chamado Carlyle. Quem conhece esse meio, tem até teoria de conspiração envolvendo o Carlyle Group. O Carlyle Group é um dos maiores grupos do mundo, pra você ter ideia. O George Bush pai fazia parte do board, junto com a família Bin Laden. A família Bin Laden não é o Osama Bin Laden. A família Bin Laden não é o Osama Bin Laden. É uma família da ONU aí. Mas a família Bush, é a família Bush, então não tem como sair. E esse cara era um moleque que vendia e comprava coisas para um desses. E um dia um desses sheiks árabes falou assim: pô, você não é inglês? Sou. Pô, eu quero comprar um clube da terceira divisão inglesa porque eu quero ter uma situação de penetração política na região tal. Aí nessa ele sacou que tinha um mercado para isso e começou a trabalhar nessas fusões e aquisições de times de menor divisão inglesa, times de segunda e até primeira grandes, pequenos da Itália, Espanha. E ele estava no Brasil falando de cripto. E eu falei assim, pô, tu tá sondando o Brasil para compra de clube? É por isso que vocês estão fazendo os projetos de cripto aqui? Ele falou assim, cara, não, porque vocês não têm a regulamentação adequada. Mas o mercado todo está olhando para o Brasil, porque o dia que começar a ajeitar a casa, vai vir dinheiro de fora para comprar clube. Isso ele me falou em 2018. E eu perguntei para ele, cara, ele estava falando do Fluminense com ele. Eu sabia que o Fluminense tinha tido uma história que um dia vai ter que ser contada, porque eu sei pouco dela. E não estava no clube. O Fluminense esteve perto de, antes de lei de SAF, fazer parte de um grande conglomerado de clubes do mundo. Mas teve uma conversa que não evoluiu tanto assim, mas teve uma conversa de 2015, 2016, se não me engano. Mas eu perguntei para ele, cara, o Fluminense, com a marca Rio de Janeiro, o Fluminense, eventualmente, Maracanã, não sei o quê, papapá, base, uma das bases que mais revela. O que é mais importante para um clube, um investidor sério adquirir um clube empresa? Cara, eu achei que ele ia me dar uma aula assim, ia falar altos negócios, altas contas. Ele falou duas palavras. Ele falou TV rights, quer dizer, direitos de televisão. O que o cara explicou e faz sentido? Quando você olha, por exemplo, a história do milagre econômico do Flamengo. O Flamengo tem muito mérito em pegar o dinheiro que teve e transformar numa máquina de eficiência e de fazer dinheiro e tal. Só que o Flamengo teve uma baliza de gestão que só o Corinthians teve igual, que é um direito de TV altíssimo. E esse cara fala o seguinte, a única receita previsível que um clube de futebol tem é o direito de TV. E ela é a baliza do planejamento do ano em qualquer lugar do mundo. Ela é a baliza. O resto você usa para fazer investimento, você usa para crescer uma coisa aqui. Aí você, não, beleza, eu sei que sócio torcedor, eu vou fazer de 50 a 100, dependendo de um sono for bom ou ruim. Você planeja nos 50, mas não é certo que você vai ter nem os 50. Então o ideal é que você não planeje também em cima de... Enfim, a baliza é o direito de TV. E o que eu conversando com algumas pessoas do mercado, elas alertam, é que como a gente está nesse momento sem os contratos de TV firmados para o ano que vem, para o próximo ciclo, em tese seria 2025, 2028, 2029, está nessa discussão da Libra com o Forte Futebol, a gente não tem uma liga. Como a gente não tem isso resolvido, a gente ainda não sabe que tipo de investidor vai vir. Porque a regra da liga não está clara.
não tendo uma regra de liga clara para o ano que vem, muita gente vai estar evitando botar dinheiro. Então, acredito que nem no primeiro ano da liga, 2025, a gente vai ver os melhores investidores chegando no Brasil. A não ser, por exemplo, o único clube que fechou com investidor que a gente consegue entender claramente a agenda, e é uma agenda de longo prazo, é o City. O Grupo City comprando o Bahia. Faz sentido para o negócio essa compra. Agora, a Eagle, a 777, o Supermercado BH, os 4Rs no Atlético, são projetos assim, que a gente não sabe direito para onde eles vão no médio e longo prazo. Se o processo da Eagle, por exemplo, é para revenda, a gente sabe que a Eagle é altamente alavancada com empréstimos e tal. Então, tipo... E todos eles cederam o controle, né? Pois é, aí eu vou entrar nessa parte, que rola um misto na cabeça das pessoas, dizendo assim, investidor não vai botar dinheiro se não tiver controle. Baseado em quê? Eu acho que é o seguinte, no momento atual, acho difícil ter investidor sério procurando percentual menor de controle no Brasil, porque a regra de TV não está clara. Então você não sabe como é que vai ser a base, você não tendo a base do planejamento. A base do planejamento. Não é nem do retorno. Não é nem do retorno, gente. Investidor que compra o futebol, ele raramente vai tirar dinheiro da operação, ou seja, ele vai querer que o clube dê lucro no dia a dia, nas contas, para tirar dinheiro e se remunerar. Se esse investidor quiser isso, fuja, porque futebol não é feito para dar dinheiro. Futebol é feito para ser uma máquina de investimento em esporte, ou seja, você pega o recurso, reinveste no clube. Onde esses caras fazem dinheiro? Quem investe em clube de futebol para fazer dinheiro. Esse cara faz dinheiro revendendo o clube. Porque ele compra o clube valendo 500 milhões, investe um dinheirinho, até o clube começa a andar sozinho, investe mais 500, faz 1 milhão. E a tese do cara é que em 10 anos esse clube vai valer 1,5 milhão. Aí o cara botou no total 1 milhão, comprou 500, investiu 500, fez 1 milhão. O clube valorizou para 1,5, com um bom trabalho de marketing, de desempenho esportivo, e aí ele revende por 1,5. Ele só vai ganhar dinheiro na revenda. Ele não vai ganhar dinheiro no corrente do clube. Poucos investidores tiram dinheiro da operação do clube. Quem tira acaba sendo muito criticado porque acaba tirando a competitividade do clube no meio esportivo. Vou dar um exemplo, o Manchester United. O Manchester United e os Glazers tiram dinheiro de dentro do clube. Isso prejudica muito a máquina. Enfim, só que existe a figura lá fora do investidor minoritário. A própria Eagle, do John Textor, ela não é majoritária no Crystal Palace. Ela tem 40% no Crystal Palace. É muito comum, a 777, se não me engano, ela tem um percentual do Sevilha. Ela não é nem perto de majoritária do Sevilha. Tem muita empresa que investe pensando nessa valorização do ativo ao longo do tempo. Vou investir aqui porque 10% do clube vai estar custando 50 milhões agora e vai valer 150 milhões daqui a 10 anos. Ou, o que é muita agenda de muito clube, muito investidor em clube. Eu tenho interesse político ou estratégico de negócio no Rio de Janeiro. Vou te dar um exemplo, que seria clássico. Uma vez o mercado regulado direitinho, talvez uma empresa de óleo e gás que esteja interessada em comprar do governo brasileiro a Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, cenário hipotético. Essa empresa de petróleo tem interesse em adquirir um clube. Para quê? Para usar o clube para atenuar suas relações de negócio na região, como em tese dizem que é uma parte da agenda do Bahia com o Grupo City. Que é um grupo paralelo ao Grupo City chamado Mubadala, é um fundo de investimentos que inclusive vai investir na Libra, no lado da Liga da Libra. O Mubadala adquiriu a refinaria, esqueci o nome da refinaria, é a Landolfo Alves, se não me engano, da Bahia, adquiriu uma refinaria na Bahia e alguns poços de petróleo. O mesmo grupo, não é o mesmo grupo econômico do City, mas o cabeça do grupo é a mesma pessoa, é o mesmo sheik. O mesmo sheik, ele é Mubadala e ele é Grupo City. Só que são operações diferentes. Será que tem relação uma com a outra? Não sei. Talvez seja uma coincidência. Talvez não seja. Mas é comum no mundo que essa agenda de compra de clube-empresa tenha a ver não só com a operação do clube, mas com usar o clube como um ativo de relacionamento político e estratégico na região. Como, por exemplo, eu sempre brinquei, quando eu comecei a estudar isso, que um dia um player internacional brasileiro do agronegócio poderia comprar o Goiás, porque o Goiás está perto da fronteira agrícola. E poderia transformar o Goiás num Borussia Dortmund da fronteira agrícola. Era uma brincadeira que eu fazia. Que isso?
Porra, caiu até o fone, mano. Mas como raciocínio faz sentido. Uma Monsanto da vida resolve comprar a parte da fronteira agrícola ali, né, perto que se conecta com o estado de Goiás. Você compra o Goiás, cara, cria uma reforma ali o Ailê Pinheiro, ou adquire o Serra Dourada, transforma aquilo ali num hub de hospitalidade voltado para o negócio e tenta transformar o time numa potência regional, brincando assim. É só para explicar a agenda que vai além do negócio do futebol. E isso posto, quando tiver a regra da Liga direitinho e tal, eu acredito que o Fluminense vai ter clubes interessados em ter 30%, 40% da participação do clube. Vou dar um exemplo de investimento minoritário que poderia dar certo no Fluminense, mas eu só acredito depois da Liga estabelecida com a regra de TV colocada na mesa. Um clube adquire 40% da operação do Fluminense, da SAF do Fluminense, em troca de ter X milhões previstos. É uma organização multiclubes, né? Um grupo que tenha vários clubes conectados. Ele compra ele compra a participação de 40%, em troca de ter prioridade de compra de alguns atletas, de todos os atletas durante o período, o direito de igualar a oferta, por exemplo, e leve X jogadores por ano, ou X jogadores ao longo do contrato, calculando o valor e descontando em cima do valor de investimento. Esse tipo de coisa pode acontecer, isso acontece em outros lugares. Eu estou vendo até gente aqui falando, quanta bobagem, meu Deus do céu, ninguém vai investir sem poder de decisão. Cara, isso existe no futebol do mundo inteiro. Do mundo inteiro, o Arsenal tem acionista minoritário, os times pequenos têm acionista minoritário. O que eu não acredito que no Brasil vai acontecer hoje é porque a Liga Brasileira não está estruturada para isso. Porque a Liga é tida como investidor não só por balizar a regra de televisão, mas por ter regras de proteção ao investidor. Fair play financeiro, regra de recuperação judicial clara. Hoje nem a regra da SAF, nem a regra da SAF em si está totalmente consolidada. Muita gente considera que a lei da SAF é muito frágil, que ela pode eventualmente ser reformada. Então existe uma insegurança até sobre a lei da SAF. Essa história agora do Pedrinho do Macho 4777 trouxe uma insegurança jurídica. Esse argumento que investidor não bota dinheiro sem ter poder de decisão não teria participação minoritária em empresa. Começa por aí. De exemplo, consigo te dar 200 exemplos aqui do futebol mundial com investidores com participação minoritária. 200. Basicamente todo o time da Premier League, tirando o Grupo City, e o Grupo City e o... Agora nem o United. O United tem o Jim Ratcliffe com 20% da operação. E eu entendo que no Brasil não tenha, entre outras coisas, porque... Né, e também, Yoshida, não é viralatismo, não. É que a regra no Brasil é muito nova e ela não é consolidada. Nem a regra de liga, nem a regra de SAF. O que eu acredito é que, uma vez que a regra de liga esteja consolidada e uma regra de SAF esteja pacificada, e se elas forem bem estruturadas, isso pode acontecer. Isso eu entendo que pode acontecer porque acontece no mundo inteiro, e o dinheiro que está olhando para o Brasil é parte do dinheiro que opera no mundo inteiro. Porque existe uma tendência de oligopolização de clube de futebol. Isso está acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil não vai ser diferente, cara. E eu te digo, se a Argentina fosse um pouco mais organizada, atrairia para a Argentina também. Agora, eu não acho que isso vai ser possível antes de ter uma regularização da lei da SAF e uma regularização da Liga. Sem o direito de TV pacificado, no mínimo, esquece qualquer investimento mais sólido sério. Eu acredito nisso. Eu esperaria mais uma onda.